Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece de todo dia, Carlos Bacelli, por Irmão José. Senhor, concede-me a consciência dos meus muitos erros. Não me consintas viver iludido a meu próprio respeito. Que eu tenha suficiente lucidez para saber quem sou. Que eu consiga, mais que os outros, detectar as fragilidades que me são comuns. Dá-me a tua força para que eu possa superar-me, a tua luz para não caminhar nas trevas, a tua paz na luta que me aflige. Que eu seja sempre sincero em meus propósitos e humilde em minhas atitudes, verdadeiro em minhas palavras e fiel aos meus compromissos. Senhor, não me deixes entregue à invigilância e ao assédio do mal. Sê meu abrigo e minha inspiração. Assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho e Espírito Incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos força aos orixás
campos de energia, de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, instruções aos emissários. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 15. A estes 12 enviou Jesus dando-lhes estas instruções: Não ireis pelas estradas dos gentios, não entrareis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, pregai dizendo: Está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os espíritos desencarnados. De graça recebestes, de graças dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de bronze em vossas cinturas, nem de alforje para a jornada, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, pois é digno o operário de seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, indagai quem nela é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for, torne para vós a paz. E, se alguém vos não receber nem ouvir vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do Karma haverá menor rigor para a terra de Sodoma e de Gomorra do que para aquela cidade. Explicação de Torres Pastorino. Tal como faz no Sermão do Monte, Mateus conserva-nos de seguida uma série de recomendações atinentes à pregação da Boa Nova por parte dos emissários, enquanto nos outros evangelistas as encontramos esparçadas. Podemos dividir a alocação de Mateus em 5 partes principais. Em nosso texto, apenas a enumeraremos. São elas: A. Instruções, B. Avisos, C. Encorajamento, D. Dificuldades e E. Recompensas. Muitas coisas foram ditas sobre o império das circunstâncias da época e necessitam ser atualizadas. A recomendação de não seguir pela estrada dos gentios nem entrar nas cidades dos samaritanos, a só falar às ovelhas perdidas de casa de Israel, pode bem substituir-se hoje. Não pretender fazer prosélitos de outras religiões
tirando-os de suas crenças, mas falar apenas àqueles que estiverem insatisfeitos e perturbados em sua própria religião. Os 12 é fórmula frequente em Mateus e em Lucas, designando os discípulos mais chegados, aos quais Jesus denominou oficialmente como seus emissários. A partir deste momento, os 12 se tornam efetivamente emissários de Jesus, e este os instrui sobre o comportamento durante a viagem. Essas recomendações voltarão quando do envio dos 72 discípulos. Marcos esclarece que eles foram mandados 2 a 2, tal como é dito a respeito dos 72. O tema básico da pregação é ainda a fórmula do Batista, repetida no início por Jesus, de que o reino dos céus está próximo, ou seja, não se acha distante no tempo após a desencarnação, nem no espaço, nas alturas acima das nuvens, mas antes acha-se próximo a nós, no tempo, agora, já, e no espaço, dentro de nós. Além disso, recebem os 12 a ordem taxativa de curar os enfermos e ressuscitar os mortos, de limpar os corpos de lepra, os espíritos dos obsessores. Tudo isso deve ser feito sem que jamais se pense em retribuição de qualquer espécie, mormente financeira. De graça recebestes este dom, de graça dai-o a todos os que vô-lo pedirem. Até aqui a concordância dos 3 sinóticos não oferece dúvida, mas na enumeração do que devem levar ou não no caminho há certas discrepâncias. Concordam em proibir o dinheiro, o alforge, e as túnicas. Entretanto, Mateus e Lucas proíbem o bordão, enquanto Marcos o recomenda. Mateus proíbe as sandálias, Marcos as autoriza e Lucas silencia. Analisando, falando do dinheiro, Marcos diz bronze, Lucas escreve prata e Mateus especifica nem ouro, nem prata, nem bronze. Os materiais eram cunhadas as moedas, segundo seus valores, sendo que de bronze eram confeccionadas moedinhas de pequeno valor. Traduzimos na cintura e não no bolso nem na bolsa, pois era a cintura, ou às vezes o turbante, o local utilizado para carregar as moedas, quer colocá-las em pequenos sacos, quer numa cava costurada, para isso na cintura da túnica. Já expressamos o nosso entendimento quanto à tradução dos evangelhos, como deve ser feita, com toda a clareza e fidelidade em termos da língua atual, mas que deem com a máxima exatidão ao sentido da época. Falar em bolsas ou bolsos seria anacronismo, pois o que na época se utilizava não é o que hoje entendemos com essas palavras. As sandálias ou alpercatas também são proibidas em Mateus, que a chama sola de couro ou de madeira, mas são autorizadas em Marcos, com a expressão amarrando sandálias sob os pés. Vestir 2 túnicas era costume de viagem para proteger-se do frio à noite, servindo a segunda de muda, enquanto se lavava a de baixo, que estava suada. Todas essas recomendações são feitas para treinar a confiança na providência do Pai, que não deixa morrer de fome um pardal, assim como o espírito de desprendimento e pobreza indispensável a quem pregava o reino do Espírito. E tudo isso foi dito em vista da conclusão. O operário é digno de seu sustento. O grego exime o alinhamento e o algo mais, como acolhida e hospedagem. Era o que se proporcionava na época aos filhos da casa. Ao chegar à localidade, mister informar-se de alguém que fosse digno, e nesta casa se permaneceria todo o tempo, pois ausentar-se dela constituiria, segundo os hábitos israelitas, ofensa ao hospedeiro. Ao entrar na casa, a primeira coisa a fazer é saudar seus moradores, fórmulas simples que Lucas dá por exemplos. Em qualquer casa em que entreis, começai dizendo paz a essa casa. E, uma vez atribuídas vibrações de paz, ela se derrama fatalmente
quer sobre a casa, se a sintonia for boa, quer sobre o próprio emissário. Se o emissário cristão não fosse recebido, deveria fazer o que era hábito de todo israelita quando regressava à Palestina, proveniente de terras pagãs. Sacudia o pó da roupa e dos pés para não conspurcar a terra santa. De qualquer forma, não deveria haver polêmica. Caso não fosse aceito, deveria retirar-se imediatamente. A memória do cataclisma de Sodoma e Gomorra permanecia viva e era julgada como a mais terrível castigo da impiedade, pois menos rigor haveria para essas cidades que para aquelas que não recebessem os enviados. No entanto, a permanência em localidade deveria ser curta. A tradição na época prescreve 1 dia ou no máximo 2, acrescentando que aquele que permanecer 3 dias é falso profeta. O dia do karma, que se refere ao juízo final, mas a colheita dos resultados das ações feitas por meio da frequência vibratória de cada um, de acordo com as suas ondas básicas, ou seja, a sua tônica, de cada ser. Será ele atribuído para este ou para aquele local, tal como as ondas hertzianas que penetram no aparelho do rádio de acordo com a sintonia em que ele se encontra. Se as ações forem na linha do bem, na direção do espírito, a colheita será alegria e paz. Se forem no sentido do mal, no sentido da matéria ou do adversário, o resultado colhido, que é o karma, será dores e sofrimentos. Essa triagem, essa separação é exatamente o karma automático, pois a lei já estabeleceu tudo de antemão e não é necessário que ninguém faça julgamentos. A humanidade de hoje não precisa mais dessas figurações infantis, já está madura para entender a verdade sem distorções. Então, de acordo com o karma, será o estado de espírito dos seres, vibratoriamente separados segundo suas tônicas, segundo sua frequência. Analisando o julgamento. Há um verbo grego que é sistematicamente traduzido nas edições correntes por julgar, e seu substantivo é sempre transladado por julgamento ou juízo. Estudamos esses termos, que são de capital importância na compreensão do ensino de Jesus. O verbo apresenta os sentidos básicos de separar, fazer triagem, escolher, decidir, revolver e, por analogia e extensão, julgar. O substantivo exprime fundamentalmente a ação, separação, a triagem, a escolha, o resultado da ação de escolher, decisão, onde, por analogia e extensão, julgamento ou juízo. Analisemos agora o sentido etimológico, que também importa. Vem da raiz sânscrita kri, que significa agir, fazer, causar, elaborar, construir, escolher. Dessa mesma raiz kri deriva o substantivo sânscrito karma, que exprime ação, realização, efeito, resultado da ação escolhida, escolha, e cujo sentido é perfeitamente compreendido pelos estudiosos do Espiritismo. Ou seja, karma é a consequência, boa ou má, de uma ação, boa ou má, que a criatura tenha realizado em sua livre escolha. Verificando, pois, que traduzir sistematicamente por julgar e julgamento, sentidos analógicos e extensivos, é, em muitos casos, forçar o entendimento e até desvirtuá-lo totalmente. Exemplos. O pai a ninguém julga, mas deu todo julgamento ao filho. Só formaria sentido se aceitássemos um Deus pessoal sentado num trono, como Salomão, a proferir sentenças, embora de grande sabedoria. Aliás, muita gente imagina exatamente uma cena assim. Sabemos, porém, que muito jamais pode dar-se com o ser absoluto e impessoal, que é o pensamento criador e sustentador dos universos, transcendente a todos e a todos, mas imanente em todos e em tudo, pois que constitui a essência última de todos os seres e de todas as coisas. Apliquemos a tradução lógica, não analógica, e vejamos. O pai a ninguém escolhe, mas deixa toda escolha ao filho.
Aí o sentido procede, justamente por ser imanente em todos o Pai. Impessoal a ninguém escolhe, porque a todos, bons ou maus, justos e injustos, santos e criminosos, dá as mesmas oportunidades e a mesma quantidade de amor e a liberdade absoluta do livre-arbítrio. Mas toda escolha é dada ao Filho, isto é, ao ser humano, Filho de Deus, que em seu livre-arbítrio escolhe o caminho que quer, arcando depois com as consequências na época do karma, ou seja, no dia do juízo. No caso de Jesus, ele podia afirmar em continuação: minha escolha é justa, porque não busco a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou, isto é, o Pai, que é representado em todos nós pelo Cristo interno, pelo Logos em nós. Se nesse trecho traduzíssemos por julgar, haveria frontal contradição. Vejamos, em João, capítulo 8, versículo 15 e 16, está escrito: Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo, mas se eu julgo alguém, é verdadeiro o meu julgamento, porque não estou só, mas eu e o Pai que me enviou. Afinal, é o Pai que julga? Ou deu julgamento ao Filho? E como o Filho não julga ninguém, não seria possível compreender-se. Substituindo, porém, neste passo a tradução analógica pela lógica, o sentido se torna claro, óbvio, compreensível. Vejamos. Vós escolheis segundo a carne. Eu não escolho ninguém, mas se escolho alguém, é verdadeira minha escolha, porque não estou só, mas eu e o Pai que me enviou. No trecho que aqui comentamos, compreendemos perfeitamente que não pode haver um dia do juízo, interpretação que deu origem, imagem e invenção de um juízo particular e de um juízo universal quando o mundo terminaria. Esses absurdos anticientíficos e antilógicos não mais podem ser aceitos hoje. Não haverá fim do mundo, pois no máximo poderá ocorrer um fim de ciclo que coincide com o movimento perpendicular do eixo do planeta, a cada 26 mil ou 28 mil anos. No entanto, há comprovadamente a época da colheita do resultado de nossas ações, a cada término de existência terrena, ou seja, o dia do karma. Assim como a cada fim de ciclo haverá uma triagem, uma separação de acordo com as vibrações de cada um. Portanto, a melhor tradução do trecho em termos atuais para compreendermos o que Jesus ensinou é exatamente o dia de karma, isto é, o dia da colheita, dos resultados de nossas ações, boas ou más. Explicação esotérica. Ao ler esse primeiro trecho, temos a impressão de estarmos recordando as recomendações que são feitas àqueles que, emissários do alto da terra, reencarnam com tarefas específicas de evangelização, os que costumamos chamar de espíritos missionários. Aí encontram as diretrizes básicas de seu comportamento: desprendimento total e absoluto de tudo que pertence ao plano material, inclusive as pessoas físicas e as organizações religiosas. A tarefa é específica: ensinar a proximidade do reino dos céus que se encontra dentro de cada um. Se não for aceito num local, numa família, saia para outros, por todos os que estão perdidos, isto é, desorientados. Nessa passagem rápida, distribuir paz, saúde, luz e amor, sem nada esperar de volta. Ensina-nos o trecho que nenhuma preocupação devemos ter com a personalidade transitória que fornece como a erva do campo. O aceno ao dia do karma esclarece que na colheita do resultado das ações é muito mais elevada em conta a atitude espiritual, a recusa em espiritualizar-se, do que os atos físicos dos corpos. Os erros do sexo, como os descritos em Sodoma e Gomorra, e as imperfeições sempre naturais a quem é imperfeito. O ato de recusar o convite para espiritualizar-se, que é o pecado contra o espírito, é que constitui a condenação. Não como castigo,
mas porque isto vem assinalar externamente a direção interna do seu caminhar. Se a criatura está caminhando para o sul e, embora convidada, recusa ir para o norte, está condenada a jamais chegar ao norte. Assim, se caminhar para a matéria, que é o antissistema, e recusa-se voltar-se para dirigir-se ao espírito, que é o sistema, fica ipso facto condenada porque peca contra o espírito, isto é, se movimenta na direção oposta ao espírito. Resumindo, todo aquele que pretende dedicar-se à vida real do espírito tem que desprender-se de tudo quanto que é material, dinheiro, roupa, calçado, comidas e etc., vivendo apenas para fazer o bem, curando, ressuscitando, limpando, distribuindo paz, tudo de graça, sem esperar retribuição. Só o espírito vale. A personalidade é precatória e transitória. Esse texto que acabamos de ler é a primeira parte do Evangelho registrado por Mateus, onde nos descreve as instruções dadas por Jesus Cristo aos emissários para a pregação da Boa Nova. Portanto, os emissários são os 12 discípulos ou apóstolos mais chegados a Jesus. Já vimos que o discipulado de Jesus se ampliou em muito mais do que os 12 sempre citados, que inclusive é citado aí no nosso texto aí que acabamos de ver, a passagem do envio dos 72, que ocorrerá mais tarde do que esta que nós lemos. Mas retornando, a parte central, a mensagem principal, é a pregação da Boa Nova, ou seja, do ensinamento de Jesus que preconiza que o reino dos céus está próximo. E para buscá-lo, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim, procedendo, estaremos sintonizados com Deus e despertaremos para vivenciar o reino de Deus que está dentro de nós. Por isso, a menção de que o reino de Deus está próximo. Que possamos abrir o nosso entendimento a isso. Graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.